Oi, estamos aqui para falar hoje de um assunto sério, tá? Todo dia eu recebo no consultório paciente com interesse em rejuvenescimento facial, corporal também, mas principalmente a principal queixa é facial. E eu recebo diversos perfis de paciente, apesar da maioria dos pacientes que eu recebo serem indicados, então geralmente vem no mesmo perfil de pacientes que já são meus. Eles têm as suas frustrações, que são diferentes, têm a sua história de vida, que é diferente, tem a condição financeira diferente. E o que eu percebo? O que determina um paciente fazer ou não um procedimento não é a condição financeira que ele tem, é o entendimento que ele tem sobre aquele procedimento. Hoje eu posso falar com certeza, né, depois de 10 anos aí exercendo a dermatologia, que o paciente, do contrário que ele pensa, muitas vezes ele acha que ele que está escolhendo o médico, mas na maioria das vezes, e eu posso dizer com toda certeza, no meu caso, hoje eu escolho o tipo do meu paciente. Por quê? Júlia, você não precisa de mais paciente, você já está no nível acima, está financeiramente, né, plena e liberta. Não é por isso. Durante a consulta, a gente consegue entender quais são os objetivos finais do paciente, quais são as frustrações, quais são as expectativas reais em relação àquele procedimento. É muito comum o paciente chegar no nosso consultório com uma referência ou de um artista ou de uma revista que ele viu, assim como quando ele vai no cabeleireiro, ele quer mostrar aquele corte de cabelo que o cabeleireiro fez em outra pessoa, mas da mesma forma como no cabeleireiro, o cabelo é diferente, a textura é diferente, a coloração é diferente. Então, entre pacientes jovens, pacientes mais velhos, tudo isso influencia. É muito comum o paciente ir acompanhado ou de mãe ou de um amigo próximo e eles não entendem, às vezes, por terem a mesma idade, os procedimentos serem diferentes. Então, vamos começar aqui o básico sobre a pele. A primeira coisa que vai definir qual é a indicação do seu tratamento é como foi a sua vida até aquele momento. Então, o paciente que tem 35 anos, 40 anos, que é a média geralmente maior do que eu recebo no meu consultório, e não fez tratamento nenhum na pele, porque ele tá ótimo consigo mesmo, ele acha que ele tá bem, que ele não precisava, e ainda assim ele só quer uma prevenção, não é uma coisa que incomode ele, é um tipo de paciente. O paciente que já chega com essa idade, mas querendo melhorar sim, enxergando algumas questões de envelhecimento, é outro tipo de paciente. E o paciente que já fez diversos tipos de procedimento é outro paciente. Então vamos falar desse paciente jovem primeiro. Primeira coisa, hábitos. É um paciente que se expõe diariamente ao sol? Sim ou não? Porque se sim, já tem procedimentos que a gente vai ter que restringir. Por mais que a gente queira oferecer o melhor, a gente não pode. Porque vai queimar essa pele rejuvenescida vai ser mais sensível ao sol. É um paciente que se alimenta bem, que dorme bem, paciente estressado, que tem uma rotina de vida corrida. Como que é esse tipo de vida do paciente? É um paciente que está disposto a ter uma rotina diária em casa? Porque se o paciente não está disposto a ter uma rotina diária de cremes em casa ou não está disposto a ter, a esperar o tempo de ação dos procedimentos, também é um paciente que, assim, não é o perfil de paciente que geralmente me interessa. Por quê? Júlia, você não só quer saber de quem quer fazer procedimento? Não é isso. A pele, ela tem um tempo de ação, assim como o cabelo, a unha. Por mais que a gente passe cremes nela, por mais que a gente faça laser, por mais que a gente faça procedimentos injetáveis, o que deixa o tratamento mais bonito, o tratamento mais natural, são aqueles tratamentos que estimulam colágeno, principalmente na pele jovem. Então, são tratamentos que eles
demoram a surtir efeito. E isso pode gerar uma certa ansiedade no paciente, se isso não for muito bem explicado. E se também o paciente não tiver esse perfil, não quero esperar, eu quero esse tratamento imediato. Ele é um paciente que é um paciente cirúrgico. Não adianta você oferecer o melhor que há de aparelhos para eles ou de injetáveis, se ele quer um resultado para ontem. Isso ele não vai ter na dermatologia, tá? Esse é o primeiro ponto. Entender qual a expectativa do paciente. Pacientes mais velhos. É muito comum um paciente mais velho, paciente acima dos 50 anos, chegar e falar que não quer fazer nenhum procedimento e ficar fofão, ficar com a boca deformada, também não quer ficar com a sobrancelha lá em cima. É muito comum isso. Só que o paciente esquece que há 50 anos atrás as tecnologias e o conhecimento não eram iguais aos que a gente tem hoje. Então, provavelmente, nesses 50 anos de vida, ele não tomou os cuidados necessários para uma prevenção na pele. Ele se expôs ao sol muito mais. Naquela época, antigamente, a gente tinha óleos bronzeadores em excesso, não se falava sobre proteção solar e aquele dano no DNA da célula está todo acumulado. E ele vai começar a aparecer na pele nessa idade, depois dos 35, nos 50 ele tá ali no auge. Então não adianta o paciente falar, doutora, mas hoje eu não tomo sol. Sim, querido, mas você tomou 20, 30 anos da sua vida. E assim, não tem como eu reverter todo esse dano. A gente vai começar daqui pra frente. Então ele tem que estar muito ciente disso, porque senão ele joga toda a expectativa em cima de você. Claro que a gente, como médico, a gente está do outro lado, a gente quer ajudar de todas as maneiras. A gente o tempo todo é bombardeado. Se vocês são bombardeados por informação em revista, imagina a gente é bombardeado por informação, por artigo, por revista, por ator, por paciente, por todo mundo. Por nós mesmos, que a gente também envelhece, a gente nota o nosso envelhecimento muito mais do que vocês notam de vocês. Vocês não têm noção da cobrança que a gente tem com o nosso próprio envelhecimento, mesmo quem não é tão vaidoso, porque a gente sabe que a gente é um espelho para o paciente, a gente é uma inspiração para o paciente. Então, quando o paciente senta na nossa frente, a gente tem essa ânsia de querer ajudar, sim. E muitas vezes a gente peca por isso. Em muitos casos, o paciente vinha para mim e ele tinha toda uma alteração de envelhecimento na face, ele tinha fundamento lateral já ósseo, alargamento ocular, perda do lábio, perda do contorno facial. E o que incomodava ele era o sulco, somente o sulco. E ele não entendia que aquele sulco, ele era provocado por esse envelhecimento, por queda da pele, porque ele perdeu essa gordura que sustenta a pele. E na época eu ficava ali durante meia hora, 40 minutos, tentando explicar isso para o paciente, e mesmo se o paciente não entendesse, eu fazia o que eu achava correto, eu fazia o procedimento de reposicionamento do rosto. Resultado, o resultado geralmente ficava ótimo, eu ficava super satisfeita, o paciente saía infeliz. Por quê? Aquele sulco ali que era o que incomodava ele, persistia. Ele não entendia que primeiro ele tinha que investir aqui, depois ele tinha que tratar o sulco. Tá, Júlia, e se você tratasse ele do jeito que ele queria? Poderia pegar e fazer a injeção aqui de ácido hialurônico no sulco dele. O que ia acontecer? Ele ia continuar com isso aqui afundado, eu ia tratar o sulco e ia projetar a boca. E aí ia ficar essas coisas horrorosas que geralmente eles veem na rua e falam que não querem ficar igual. Hoje eu já tenho essa consciência de não querer abraçar o mundo. Vai ter profissional que vai fazer. E hoje ainda mais, a estética é uma área que, se você não fizer com responsabilidade, você tem um ganho enorme. E para fazer com responsabilidade, você abre muitas vezes mão desse ganho. Não que não tenha frutos, claro que tem, todo o trabalho bem feito tem fruto. Mas é muito mais fácil fazer o que o paciente quer. É muito mais fácil, que você não se indispõe, você se livra de um problema, você se livra do tempo que você gastaria 40 minutos numa consulta explicando sobre um procedimento. Você não precisa explicar, porque o paciente veio para aquilo, você satisfez a vontade dele, em 5 minutos você resolve aquilo ali.
Só que eu não seria médica fazendo isso. E hoje eu sou grata por meus pacientes me procurarem, não pelo preço, eles procuram porque confiam no que eu falo. E eu vou seguir atendendo pessoas que não vão confiar e que vão em outros médicos e que vão querer que os outros médicos façam coisas que eu não faria, e tá tudo bem. Acho que, gente, tem público para tudo, para todo mundo. A gente fica lutando tanto entre médicos quanto entre as classes. Acho que cada um vai achar o que é ideal para você. Esse é o principal que você tem que saber. O que você tem que buscar no seu médico ou no seu procedimento? A verdade, tá? Eu escuto diariamente histórias de pacientes que ligam ou lá para o consultório, ou pacientes de amigos, ou que mandam mensagem que querem marcar a consulta para ontem, porque eles têm um evento daqui a 10 dias ou no final de semana. Gente, não se engana, porque você vai ficar feliz momentaneamente, porque o médico ou o profissional está satisfazendo o seu desejo, só que passado o efeito Cinderela do procedimento, você vai ficar chateado porque gastou dinheiro e não chegou no seu resultado final. E você não tratou a causa do problema, você fez uma maquiagem do seu problema. Se você quer continuar sendo enganado, ou se você acha que o problema está no mundo, não está em você, você vai encontrar profissional desse tipo para você também. Mas eu tô aqui para poder tentar ajudar, pelo menos os meus pacientes, quem vai chegar até mim. Então, sobre procedimentos, primeira coisa, como você cuida da sua pele diariamente. Se você se expõe ao sol, se você está disposto a resultado imediato, se você quer envelhecer bem, se você entende que o procedimento que você vai fazer não é para sempre, por mais que seja um estimulador de colágeno que está ali no seu organismo, que vai ficar durante 2 anos estimulando colágeno, durante esses 2 anos você também está consumindo colágeno. Ele não para o consumo de colágeno, ele apenas estimula colágeno. O que está sendo quebrado, degradado, ele não para. Então, a gente tem que começar a entender isso antes de cobrar um resultado espetacular do médico. É muito difícil porque a dermatologia não é uma classe que é unida. Por mais que se fale que os médicos, eles são unidos, eles se protegem, na vida real não é assim. Se você vai num colega e você vai fazer um preenchimento e ele te passa um valor de um preenchimento labial, vamos chutar aqui, de R$1.500, você vai num outro colega para tratar uma micose e você comenta isso, esse colega vai chegar e vai falar, eu faço para você por 1.400, 1.300, eu dividi 5 vezes. Gente, isso existe, tá? Ao invés desse colega falar, olha, o meu procedimento aqui eu cobro tanto por isso, por isso e por isso. Não tem como o mesmo procedimento ter o mesmo valor por diferentes profissionais. Hoje eu estava assistindo uma aula, assim, que tava os grandes dermatologistas, assim, inovadores em algumas técnicas no Brasil. E realmente não tem como uma pessoa que inventou uma técnica cobrar o mesmo preço de uma pessoa que faz aquela técnica há um ano. Isso não existe. E se você quer isso, desculpa, você tá errado, entendeu? Você não tá valorizando o seu profissional. Você tem que ir para quem não tem experiência mesmo, para poder ser cobaia e aceitar que dê problemas. Recebo também diariamente mensagens de pacientes, amigos pedindo para atender complicações de outros profissionais. Eu tô sempre aberta, não acho que a gente tem que fechar a porta porque foi outro profissional que fez. Só que tudo isso tem um preço. O preço que o paciente não gastou lá, que ele quis pagar barato, ele vai pagar caro para corrigir, porque a partir do momento que o profissional assume um erro do outro, ele se responsabiliza por aquilo. E todos, gente, todos estão sujeitos a erro. Eu já errei, vou errar ainda, outros profissionais errarão.
Qual a importância disso tudo? Você tem que ter noção de que o profissional que está com você, ele sabe corrigir o erro que ele teve. Esse é o grande diferencial. Porque injetar, aplicar substância, fazer receita, qualquer macaco treinado faz. A gente faz experiência em laboratório, né, com animais. A gente não, eu não, mas é feito experiência diária com animais, macacos, ratos em laboratórios, e basta você treinar o bichinho que ele faz. Então, imagina com um ser humano. Qualquer macaco bem treinado realiza qualquer tipo de procedimento. Agora, as complicações aí, eu escolho o meu profissional por quem ele é, não pelo preço dele. Se você escolhe pelo preço, maravilha, tem profissional para todo mundo. Ah, Júlia, mas você está falando isso porque você tem condição. Não, não é isso. Eu tenho pacientes que me acompanham desde o hospital universitário, onde eu fiz minha residência, e que são pacientes que valorizam a minha consulta. Eles vão, eles juntam dinheiro, eles pagam à vista. Geralmente, os pacientes que não valorizam são os pacientes que têm dinheiro, que têm facilidade de pagamento, mas é que querem ganhar vantagem em tudo. Então, assim, a gente na vida, a gente tem que saber quem que a gente quer do nosso lado. Hoje, eu tenho a maturidade de ter a plena tranquilidade de desmarcar alguém ou não deixar marcar alguém que eu não quero atender. Hoje eu tenho essa maturidade. É difícil, porque o caminho até aqui, você tem que abrir mão de muita coisa e às vezes em momentos que você está precisando. Mas a tranquilidade de dormir no travesseiro e saber que todo dia você faz um trabalho correto e honesto, isso não tem preço, tá? Então, essa dica aqui não é só para colegas, é para pacientes, para quem não é paciente também. Procure o médico que você confie. E eu não tô falando de valor aqui em dinheiro. Eu, quando atendia com plano de saúde e ganhava R$ 10 a consulta, depois de 3 meses de ter atendido o paciente, eu atendia da mesma maneira que eu atendo hoje, que só atendo particular. Então, isso é questão de caráter, tá? Isso é questão de postura. Então, existem médicos bons sim, que atendem plano de saúde, existem médicos bons sim, que atendem por um preço mais barato, mas tudo tem que ser avaliado. Qual bairro a pessoa está, qual é o custo dela de vida, qual momento de vida essa pessoa está, e você tem que estar disposto a isso também. Ah, eu não quero ir em fulano, porque fulano ele atende longe da minha casa, então eu vim aqui em você só porque você atende perto. Olha que nível que as pessoas chegaram. É uma coisa surreal. Você vai deixar de levar num profissional bom porque mora longe de você. Isso não existe. E outra coisa também é o inverso. Eu canso de atender pacientes que às vezes eu indico algum procedimento e o paciente mora longe e ele fala, doutora, eu acompanhava com uma médica em tal lugar, gosto muito dela. Eu posso perguntar se ela tem esse tratamento lá? E a gente tem que ser honesto o suficiente e humilde para falar que sim, que se é melhor para o paciente, se ele tem confiança, para ele ir sim no médico que ele tem confiança. Você não pode querer abraçar o mundo inteiro. Tem paciente para todo mundo, tem procedimento para todo mundo. E esse é um paciente que você vai ganhar porque ele vai estar confiando em você. Você não está olhando ele como um número, como um cifrão. Eu já trabalhei em lugares maravilhosos, mas já trabalhei em lugares também que o paciente era visto como um cifrão. E isso é muito triste. Dentro da medicina, você lida com pessoas. Uma atividade que tem que te remunerar, sim, porque você não paga conta na padaria com a paz do Senhor, entendeu? Você paga com dinheiro, você precisa receber esse dinheiro, mas você não pode passar por cima de caráter, de verdades que você traz. Enfim, hoje foi mais um desabafo, era para ser orientação sobre procedimentos, mas é mais um alerta que cada vez mais eu vejo colegas sofrendo com isso, sabe? De entrar nessa luta por espaço. E hoje eu falo assim, para quem tá começando e para quem vai ser paciente de quem tá começando, é muito triste você ver isso, você ver essa luta por espaço financeiro, no caso.
é muito triste. Eu fico pensando a todo tempo onde que a medicina vai chegar e todos nós somos culpados por isso, tá? O paciente é muito culpado por isso e os médicos que fazem isso são muito culpados por isso. Então, hoje eu deixo a reflexão, que tipo de médico que você quer ter para os seus filhos? Porque eu acho que a nossa geração ainda vai pegar bons médicos, ainda tem muitos bons médicos por aí, mas a geração que nossa geração está criando, de procurar o mais barato, o mais rápido, o mais imediato, e não valorizar os profissionais, não só na medicina, como em todas as áreas, a geração da informação a todo tempo, a geração que quer dar preço no trabalho do outro, que tipo de profissional você vai gerar para o seu filho? Eu tenho muito medo disso. É uma coisa que realmente me apavora diariamente. Eu tento fazer meu trabalho da melhor maneira possível e tento dar o exemplo aqui em casa para que mesmo pequenas formiguinhas tentem mudar o mundo. E eu posso estar errada diante de tudo isso, mas eu vou seguir achando o que é correto, certo e o que o meu pai me ensinou, tá bom? Beijo, fica essa reflexão para vocês aí de hoje.